Boa noite. Boa noite. Soldados ucranianos tentam defender Kiev, montando barricadas na principal praça da cidade. E tudo indica que eles estão preparando essa praça para uma eventual batalha que talvez esteja prestes a acontecer. 8 dias, mais de 1 milhão de refugiados. A guerra de Vladimir Putin quebra um recorde desse século. Mas representantes dos dois países concordam, ao menos, em estabelecer um corredor de saída para civis. Depois de conversas do presidente Emmanuel Macron com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, o governo da França afirma que o pior está por vir. E o presidente americano Joe Biden anuncia sanções contra amigos poderosos de Vladimir Putin. No Brasil, o STF mantém o fundo eleitoral aprovado pelo Congresso. Quase 5 bilhões de reais. O Jornal Nacional começa agora. Mais de 1 milhão de ucranianos fugiram da guerra em uma semana. A maioria teve como primeiro destino a Polônia, onde estão os enviados especiais Rodrigo Carvalho, Hernani Lemos e Roy Salinas. Em Belarus, representantes da Ucrânia e da Rússia concordaram hoje em criar corredores humanitários para a retirada segura de civis. Natália. Mais um trem chega da Ucrânia e a senhora é 100% ansiedade. Vai de lá pra cá, gruda na grade, pede ajuda. Eu pergunto se a Natália que ela procura é alguém da família. Não, nem conheço ela. Essa senhora, a Bozena, tá aqui basicamente para buscar uma conhecida de um conhecido do filho dela. Ela soube pela internet que estavam precisando de alguém para buscar a Natália. Então, viajou 500 quilômetros e abraçou a missão. Essa rede de pessoas que mal se conhecem tem sido uma marca na fronteira. Mas nada da Natália. Talvez no próximo trem. A 20 minutos dali, na fronteira de pedestre, o soldado vai sozinho para a guerra. E mais refugiados chegam. Pisar finalmente na Polônia ou em qualquer outro país vizinho é o fim de uma jornada exaustiva de dias, com fome, frio, sede. É a realidade que a gente tem encontrado aqui nessa fronteira, por exemplo. E esse é também o começo de uma nova jornada. Para onde ir? Como arrumar um emprego? Quanto tempo isso vai levar? Desde que a invasão russa começou, há 8 dias, mais de 1 milhão de refugiados conseguiram sair da Ucrânia. Não existe precedente nesse século de tantas pessoas fugindo de um país em tão pouco tempo. E os ataques do lado de lá da fronteira só pioram. O governo da Ucrânia atualizou os números de soldados russos mortos ou feridos desde o começo da guerra. 9 mil, 4 vezes mais do que o divulgado ontem pela Rússia. As baixas do lado ucraniano não foram divulgadas. O 8º dia de guerra teve mais ataque em diferentes partes da Ucrânia. Depois da tomada da cidade portuária de Kherson, ontem pelos russos, a administração local passou a orientar os moradores a não provocar os soldados. As pessoas não devem andar em grupos e os motoristas precisam circular devagar e parar para serem revistados. O comando de fronteira da Ucrânia disse que foi um ataque russo que afundou um navio cargueiro da Estônia com bandeira panamenha no Mar Negro. No leste da Ucrânia, bombardeios atingiram áreas residenciais e derrubaram mais prédios em Kharkiv, segunda maior cidade do país. O presidente do Shakhtar Donetsk, um dos times de futebol mais populares da Ucrânia, disse que o técnico do time juvenil morreu no ataque russo. 2 jogadores do time também morreram em outros incidentes. Nos arredores da capital Kiev, houve ataques em Borodianka e Chernihiv. A câmera instalada dentro de um carro tremeu com o impacto da explosão. Trabalhadores da construção civil ergueram barricadas com vigas de aço para impedir a entrada de tanques. Essas imagens são do subúrbio de Kiev. Destruído. O jovem morador contou que um grupo voltava do mercado com as compras e que a explosão foi bem na frente deles. Bombeiros levaram 2 homens e não sabe se eles sobreviveram. Militares ucranianos informaram hoje que acreditam que soldados de Belarus, na fronteira norte, teriam recebido ordens de invasão ao território ucraniano.
Da segunda rodada de negociações entre os dois lados, os representantes da Ucrânia e da Rússia saíram com percepções diferentes. O russo considerou que houve progresso substancial. Ele se referia ao consenso sobre a criação de um corredor de ajuda humanitária à população. Já o negociador ucraniano declarou que o encontro não rendeu os resultados esperados por Kiev. Ele explicou que discutiram a possibilidade de um cessar-fogo em algumas áreas para que as pessoas possam deixar o país e para que mantimentos e remédios sejam entregues. E confirmou que haverá uma nova rodada de negociação. Essas reuniões todas para tentar chegar a um acordo de paz obedecem a um tempo completamente diferente da urgência de milhões de pessoas. Nossa amiga Bozena até encontrou a Natália. As duas mandaram umas fotos para a nossa equipe. Passaram as últimas horas se conhecendo, finalmente. Mas outras tantas histórias não têm um desfecho tão rápido assim. A mãe tenta consolar Maria. Irena é enfermeira e conseguiu atravessar para a Polônia com a filha, mas vai voltar para a Ucrânia. A missão dela é das grandes. Você tem que voltar? O repórter pergunta. Tenho, para trabalhar. E onde você trabalha? Um hospital militar, um hospital de guerra. Militares ucranianos já montaram barricadas na principal praça de Kiev à espera de uma ofensiva por terra dos russos. O jornalista Gabriel Chaim esteve lá. Roman é médico anestesista. É ele que nos leva ao centro cirúrgico da maternidade. Eu pergunto se ele tem família, filhos. You have family yourself? You have kids? Yes. Aqui fazemos as cesarianas, diz Roman. Here we perform our cesareans. Sacos de areia nas janelas oferecem uma proteção mínima para o caso de explosões. Quando recebemos os avisos de que haverá bombardeio, descemos para o abrigo, explica o médico. O teto baixo e as tubulações nos obrigam a andar curvados. Roman calcula que caibam até 100 pessoas nessa área. Passamos por uma sala pós-parto, uma sala para cuidados intensivos. Tudo improvisado. Roman diz que o hospital ainda tem suprimentos, doados por voluntários e organizações, mas que as reservas estão diminuindo. A mãe se chama Yula. Chegou faz 4 dias e diz que se apavorou com os bombardeios de ontem. A bebê nasceu hoje às 10 da manhã. O marido quer chamá-la de Vitória. Yula prefere Nádia. Esperança. Pergunto se Yula imaginava fazer o parto nessas condições. Ela nasceu. Estamos bem, diz a mãe. Quero que minha filha seja feliz. Cheguei agora na Praça de Maidan, que ficou conhecida em 2014 pelos protestos que aconteceram exatamente aqui. E hoje a cidade se prepara para essa possível invasão russa. Aqui é uma área muito movimentada nos dias normais, mas hoje está completamente vazia. E os soldados começaram a colocar trincheiras e barricadas por toda essa região. O acesso é restrito, muitos soldados e fortemente armados, e tudo indica que eles estão preparando essa praça para uma eventual batalha que talvez esteja prestes a acontecer. Ruslan é historiador. Ele diz que as primeiras horas da invasão foram de pânico. Depois, quem tinha experiência de combate se apresentou ao exército. Há voluntários em todas as cidades. O rapaz menciona uma frase que ouço muito aqui em Kiev. Tenho orgulho dos ucranianos, diz Ruslan. I'm proud about Ukrainians, about every Ukrainian. Desde o início da invasão russa, mais de 1 milhão de ucranianos deixaram suas casas para trás. Mas são muitos os que decidiram ficar, mesmo em áreas de alto risco.
A decisão não é tão simples. O problema de dar um passo à frente não está só no campo minado, mas se afastar de tudo que a pessoa construiu. Ana até considera partir do leste, mas disse que está doente, já teve derrame. Ela conta que a família liga 2 vezes por dia só para saber se ela está viva. Acompanhada pelos santos da Igreja Ortodoxa, ela reza para a guerra acabar. E da mesma região de Donbass, essa mulher não esperou o milagre. A ucraniana disse que já tinha fugido do lado ocupado há 8 anos. Agora, ela e o filho com autismo têm que recomeçar. O garoto entende perfeitamente as preocupações da mãe. Essa senhora se lembra dos bombardeios da Segunda Guerra. Nina acha que muita gente da cidade dela também não entende que conflito é esse e quem precisa de uma guerra. Ela explicou que, ao ouvir as notícias, sentiu que precisava ir embora, mas pensou, correr para onde? Para um porão com mosquitos e cheiro de ralo? Às vezes é difícil para alguém de outra época ou de outro lugar se colocar na pele do outro. Mas mesmo antes dessa guerra do Vladimir Putin, o Reino Unido já tinha feito essa campanha para ajudar o britânico a entender melhor o que os avós dele sentiram durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Os ucranianos já não precisam imaginar, eles sentem. Nem o bombardeio em casa fez esse homem ir embora. Ele explicou que a mãe e o pai dele estão enterrados naquela terra. No lugar onde a comida é escassa, Alexander cria pombas. É o que dá para fazer enquanto não encontram a paz. O presidente francês Emmanuel Macron conversou hoje por telefone com os presidentes da Rússia e da Ucrânia. Na guerra, de palavras também, nenhum dos lados está pronto para ceder. Volodymyr Zelensky recebeu jornalistas no escritório presidencial da Ucrânia, em Kiev, mas deixou claro que seria melhor estar frente a frente com o inimigo dele, Vladimir Putin. Estou disponível, sente comigo, mas não numa mesa a 30 metros de distância. Eu não mordo. Sou um homem normal, sente comigo. Vamos conversar. Do que você tem medo? Perguntou o presidente da Ucrânia. Essa é a única maneira de parar essa guerra. Nos arredores de Moscou, Vladimir Putin comandou uma reunião com os integrantes do Conselho de Segurança da Rússia para falar sobre a guerra na Ucrânia. Parte do que eles trataram, o próprio Putin contou num pronunciamento oficial exibido pelas TVs russas. Eu gostaria de dizer que a operação especial militar continua estritamente no prazo determinado. Tudo conforme planejado. Os nossos soldados e oficiais têm conseguido evitar mortes de civis, disse Putin. As imagens que os russos não veem em seu noticiário local dizem o contrário. O Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas confirmou a morte de 249 civis desde o início da guerra há 8 dias. Pelo menos 553 foram feridos. Volodymyr Zelensky pediu hoje o auxílio das forças aéreas de países do Ocidente para proteger o espaço aéreo da Ucrânia e afirmou que a aventura expansionista de Vladimir Putin não irá parar por ali. Ela tentará integrar países independentes que faziam parte da extinta União Soviética. E até mais. Se nós deixarmos de existir, os próximos serão a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Moldávia, a Geórgia, a Polônia. Eles vão andar até chegarem ao antigo Muro de Berlim, disse Zelensky. A Rússia nega. Mais uma vez, Vladimir Putin deixou entender que só tem olhos para a Ucrânia. Eu nunca vou desistir da minha convicção de que russos e ucranianos são o mesmo povo, disse o presidente russo. Isolado pelo Ocidente, Vladimir Putin mantém apenas alguns interlocutores entre os líderes mundiais que apoiam a Ucrânia. Emmanuel Macron é um deles. Nessa segunda-feira, os dois presidentes conversaram por 1h30. Hoje, eles voltaram a se falar. Mas o líder francês desligou o telefone com um recado pessimista. Segundo Macron, nessa guerra, o pior ainda está por vir. Em suas redes sociais, o presidente francês disse que Vladimir Putin se recusa a interromper os ataques contra a Ucrânia. No entanto, Macron disse que manter o diálogo para evitar o drama humano é necessário. É preciso evitar o pior. Hoje, Emmanuel Macron também conversou com Volodymyr Zelensky. Nessa mesma postagem, Macron disse que o objetivo deles é o mesmo: pôr um ponto final nessa guerra. Investigadores do Tribunal Penal Internacional seguiram para a região da Ucrânia em busca de provas de crimes cometidos no conflito. É o que informam de Bruxelas os enviados especiais Bianca Routier e Daniel Peralta. O Tribunal Penal Internacional mostrou que tem pressa. Uma equipe já partiu para investigar possíveis crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio por todas as partes envolvidas no conflito na Ucrânia.
O tribunal na Holanda pode processar responsáveis por atrocidades. O procurador Karim Khan disse que os investigadores vão seguir as evidências até a cadeia de comando. A lei se aplica com igual vigor, garantiu. The law applies with equal vigor. Mas, como a Rússia não reconhece a corte, se o presidente Vladimir Putin for considerado culpado, a única chance de prendê-lo seria num país que aceita a jurisdição do tribunal. Essa não deve ser a única investigação sobre o que está acontecendo em solo ucraniano. O Conselho de Direitos Humanos da ONU passou o dia discutindo a criação de uma comissão de inquérito para apurar supostas violações cometidas por forças russas na Ucrânia desde 2014. Segundo a alta comissária Michelle Bachelet, dezenas de milhões de vidas estão em risco. In potentially mortal danger. Em outra frente, a Agência Internacional de Energia Atômica aprovou uma resolução que deplora a invasão da Ucrânia pela Rússia, no primeiro conflito dentro de um país com um programa nuclear tão estabelecido. E cobra que Moscou cesse imediatamente todas as ações envolvendo a usina nuclear de Chernobyl e qualquer outra instalação nuclear na Ucrânia, incluindo a maior de todas, Zaporizhzhia. Combates têm sido registrados lá perto. Num comunicado, o chefe da Agência Nuclear da ONU disse que qualquer acidente pode ter consequências extremamente sérias para as pessoas e para o meio ambiente, na Ucrânia e fora dela. A Rússia disse que a resolução se baseia em mentiras. Aqui em Bruxelas, uma notícia que traz alívio para mais de 1 milhão de pessoas que já cruzaram as fronteiras da Ucrânia e para outros milhões que ainda devem seguir os mesmos passos. Hoje, os ministros do interior dos 27 países da União Europeia apoiaram de maneira unânime o plano apresentado ontem para oferecer proteção temporária a quem foge da guerra. O ministro francês Gérald Darmanin disse que a decisão reflete o pleno empenho do bloco em retribuir a solidariedade que deve ao povo ucraniano diante de uma guerra injustificável. O primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, afirmou que um cessar-fogo é urgentemente necessário e que evitar um conflito direto entre a OTAN e a Rússia, vital. Scholz também disse que as sanções já estão mostrando resultado. Mas o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou uma nova rodada de punições econômicas e congelou os bens de mais 2 bilionários, descritos como associados do Kremlin. Na França, mais um golpe a um outro bilionário aliado do presidente russo. O super iate, que passaria por reparos no Mediterrâneo, foi apreendido quando a tripulação se preparava para uma partida urgente. Ele pertence a um executivo da gigante petrolífera russa, Rosneft. Já sofrendo os impactos das medidas impostas pelo Ocidente, a Lukoil, uma das principais petrolíferas do país, pediu o fim do conflito na Ucrânia o mais rapidamente possível. Num comunicado divulgado hoje, a empresa afirmou que está preocupada com os trágicos eventos e que apoia negociações para o fim das agressões. O primeiro-ministro Boris Johnson ligou hoje para o presidente Jair Bolsonaro para tratar da situação da Ucrânia. Segundo o porta-voz do governo britânico, os dois concordaram sobre a importância da estabilidade global e a exigência de um cessar-fogo urgente na Ucrânia e disseram que a paz tem que prevalecer. Ainda segundo a nota do governo britânico, o primeiro-ministro disse que as ações do regime russo na Ucrânia eram repugnantes, que civis inocentes estão sendo mortos e cidades destruídas e que o mundo não pode permitir que a agressão do presidente Putin tenha sucesso. Boris Johnson disse ainda ao presidente Bolsonaro que o Brasil foi um aliado vital na Segunda Guerra Mundial, que era uma voz novamente crucial neste momento de crise e que juntos o Reino Unido e o Brasil precisam pedir o fim da violência. Numa transmissão em rede social, o presidente Bolsonaro disse que tem sido questionado sobre assumir uma posição firme em relação à guerra. Bolsonaro afirmou que o Brasil mantém negócios com os dois países e não tem capacidade de resolver o assunto e que, por isso, a posição mais sensata do governo federal é manter o equilíbrio. Os Estados Unidos ampliaram hoje o número de russos poderosos, amigos de Vladimir Putin, que serão submetidos a sanções por terem contribuído direto ou indiretamente com a guerra na Ucrânia. O primeiro da lista é o bilionário Alisher Usmanov, que já tinha sofrido sanções da Europa.
O jato dele, um Airbus A340, está proibido de ser usado nos Estados Unidos ou operado por americanos. Imóveis nos Estados Unidos também serão bloqueados. Outro nome na lista é Dmitry Peskov, porta-voz de Putin e, segundo os Estados Unidos, um dos maiores propagadores de mentiras do Kremlin. No total, são 19 oligarcas e 47 parentes adicionados à lista dos bilionários russos proibidos de entrar nos Estados Unidos. Todos serão cortados do sistema financeiro americano e seus bens no país serão confiscados. O Tesouro Americano também vai compartilhar informações de inteligência com outros países para que o mesmo seja feito, principalmente na Europa. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que um dos critérios dos Estados Unidos para escolher os oligarcas é a proximidade com Putin. Queremos que ele sinta o aperto, que as pessoas ao redor dele sintam o aperto. Não acho que essa vai ser a última leva de oligarcas a serem sancionados. Para o governo americano, essas pessoas enriqueceram às custas do povo russo e alguns colocaram seus parentes em cargos de alto escalão. Outros ocupam posições de poder em empresas que fornecem os recursos necessários à invasão da Ucrânia. Banning travel to America by more than 50 Russian oligarchs. O presidente Joe Biden disse que agora 50 oligarcas e suas famílias estão proibidos de entrar aqui e que os Estados Unidos continuarão a dar apoio aos ucranianos. De acordo com o jornal The New York Times, a inteligência americana descobriu que oficiais chineses pediram aos seus colegas russos que adiassem os planos de invadir a Ucrânia para depois do fim dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, o que sugere que a China sabia que a invasão iria ocorrer. Segundo a imprensa americana, uma autoridade do Comando Militar disse que os Estados Unidos estabeleceram uma linha de comunicação direta com a Rússia para prevenir incidentes entre os dois exércitos. Essa linha evitaria, por exemplo, que militares dos Estados Unidos e da Rússia se cruzem na fronteira da Polônia ou no Mar Negro. Durante a guerra na Síria, americanos e russos tiveram a mesma precaução. Por causa da invasão militar da Ucrânia, o Comitê Paralímpico Internacional excluiu os atletas da Rússia e de Belarus das Paralimpíadas de Inverno que começam amanhã em Pequim. E por sugestão do Comitê Olímpico Internacional, 3 em cada 4 federações de esportes olímpicos de verão baniram os atletas dos 2 países de todas as competições. A seguir, um avião da FAB vai buscar brasileiros em fuga da guerra na Ucrânia. O jogador que temia ser convocado pelo exército ucraniano reencontra a família em São Paulo. A Força Aérea anunciou que na semana que vem um avião vai buscar brasileiros em fuga da guerra. O avião é um cargueiro modelo KC-390 Millennium da FAB, o mesmo usado em missões no Líbano em 2020 e no Haiti ano passado. Segundo o Ministério da Defesa, o avião vai decolar de Brasília na segunda-feira, dia 7 de março à tarde, levando 11,5 toneladas de material de ajuda humanitária. Vai fazer escalas no Recife, em Cabo Verde e Lisboa, até chegar a Varsóvia, capital da Polônia. Lá, os brasileiros que fugiram da Ucrânia deverão ser repatriados. A chegada ao Brasil está prevista para amanhã do dia 10, quinta que vem. O avião poderá trazer até 72 passageiros. 8 diplomatas enviados à região cuidam dos preparativos para a retirada dos brasileiros que ainda estão na Ucrânia. Segundo o coordenador do grupo, ministro Unaldo Vieira de Souza, até agora, 129 entraram em contato com as embaixadas do Brasil em Kiev e em Varsóvia. Mais de 100 brasileiros já confirmaram ao Itamaraty que precisam de ajuda para voltar ao Brasil. 13 não querem voltar. 3 só querem ajuda para cruzar a fronteira e ficar na Polônia. O diplomata disse numa rede social como estão atuando. Trata-se de um trabalho absolutamente minucioso em que procuramos identificar cada brasileiro que receberão um tratamento casuístico e individual para que nós possamos encontrar a melhor maneira de repatriá-los e ou auxiliá-los nessa exfiltração do território ucraniano.
Há brasileiros aguardando resgate em ao menos 8 cidades de diferentes países. E outros ainda não conseguiram sair da Ucrânia. Foram localizados na capital Kiev, em Kryvyi e em Kherson, no sul do país, e em Lviv. Na Polônia, há brasileiros em Radymno, na Cracóvia e na capital Varsóvia. Um comboio da ONU saiu de Kiev levando brasileiros para Uzhhorod, na fronteira com a Eslováquia. O encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tkach, não sabe dizer quantos ucranianos querem vir para o Brasil. Mas hoje, os ministros da Justiça e das Relações Exteriores assinaram uma portaria para a acolhida humanitária deles. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial no início da noite. Os fugitivos de guerra terão visto de 180 dias, podendo obter residência temporária por 2 anos. Os ucranianos que já se encontram no Brasil também poderão pedir autorização de residência. Todos poderão trabalhar aqui. E mais brasileiros vindos da Ucrânia chegaram hoje a São Paulo. Depois de 8 dias procurando uma porta para escapar da guerra do outro lado do mundo, essa corrida nem era mais de fuga, era de alívio, de saudade. O jogador Júnior Moraes chegou hoje cedo ao aeroporto de Guarulhos, direto para os braços e os abraços dos filhos, da mulher e da mãe. O atacante brasileiro é naturalizado ucraniano e corria o risco de ser convocado para lutar no conflito. O exército russo estava chegando cada vez mais perto, a gente não achava solução para ir embora. Então, a cada minuto era angustiante, era difícil. Júnior, Vitória e o filho deles, Benjamin, estão na Holanda. Amanhã eles embarcam para o Brasil. Vai ser a última parte de uma viagem que começou na sexta-feira passada. Um dia depois de a guerra começar, a família pegou um trem de Zaporídia para Lviv, do outro lado da Ucrânia. Dali, tiveram que seguir a pé para a fronteira com a Polônia. Foram informados que seria uma caminhada de 20 quilômetros, mas foram mais de 70. Tiveram que dormir na estrada, num frio de menos 4 graus. A gente começou a tirar os nossos agasalhos e agasalhar ele, porque a gente aguenta, né? Mas uma criança de 3 anos que não sabe nem o que estava acontecendo, não estava entendendo nada, e sentir todo esse frio, essa temperatura baixa, realmente é muito difícil e desesperador. Eles chegaram à fronteira no sábado, mas só conseguiram autorização para entrar na Polônia na terça-feira. Vitória temeu pela vida do filho. Eu só queria tirar ele dali, bem, né, seguro. O medo era imenso, o pânico nem se fala. 115 brasileiros já conseguiram cruzar as fronteiras da Ucrânia, mas muitos outros continuam tentando escapar dos bombardeios, que ficam mais intensos à medida que o exército russo avança. Para eles, a guerra no país distante é vista pela janela. Cláudio e Daniel são jogadores de futsal e moram em Kherson, no sul da Ucrânia, cidade que foi tomada pelo exército russo ontem à noite. A gente não podia sair na rua, você sabia que tem muitos soldados ali, tanque para todo que é lado, você fica na expectativa que vai acontecer alguma coisa. Para mim, eu acho que foi um dos dias mais tensos. Os jogadores sabem do perigo de pegar a estrada, mas a cada dia, continuar em casa fica menos seguro. Eles querem voltar para o Brasil. A gente está tentando, de todos os modos, um jeito seguro, né? Uma carona, um trem, mas o trem da cidade que não está funcionando também. A gente está em busca, a gente sabe que uma hora a gente vai conseguir tudo e seguimos nessa. No mês de fevereiro, o Brasil exportou mais do que importou e a balança comercial registrou um superávit de 4 bilhões de dólares. É o melhor resultado para um mês de fevereiro em 5 anos. O Brasil tem registrado um saldo positivo de investimentos estrangeiros desde o começo do ano, mesmo depois do início do conflito no leste da Europa. A fumaça no horizonte da Ucrânia, o avanço de tropas russas. O cenário de guerra não aparece nos gráficos do mercado financeiro no Brasil. Sem sintomas de estresse, o dólar cai e o principal índice da Bolsa de Valores sobe.
Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro, a moeda americana valia R$ 5,11. De lá para cá, caiu 1,76% para 5,02%. E o índice Bovespa, com a média das ações mais negociadas, teve valorização de 3,37% nos 8 dias de conflito, com destaque para os papéis de empresas exportadoras de matérias-primas, commodities, como Vale e Petrobras. Desde o começo desse ano, os investidores no mundo estão buscando alternativas, oportunidades de negócio, e a Bolsa Brasileira estava muito barata. Há um segundo fator, no entanto, é que a crise na Ucrânia, essas tensões na Europa, assustam os investidores que se protegem, que buscam mercados um pouco mais calmos. Os investidores comparam grandes mercados como o brasileiro, o russo, os mercados da Turquia e África do Sul, com mercados emergentes capazes de atrair recursos. Quando um desses mercados tem problema, é natural que os outros acabem recebendo uma proporção maior de investimentos. Em reação aos ataques da Rússia, as agências de classificação de risco Fitch e Moody's rebaixaram a nota do país. Os ativos passam a ser considerados de alto risco, o que afasta os fundos de investimento. Dinheiro que escapa para países considerados mais seguros, como o Brasil. Aqui ele se soma a uma onda de entrada de recursos. Como exatamente esta guerra tem pesado muito em commodities, em especial energéticas, como petróleo e gás, e também em commodities agrícolas, como milho e trigo, isso também impacta, de certa maneira, positivamente no nosso mercado. Existe uma preferência do investidor estrangeiro por esse setor agora. Em janeiro, o Brasil registrou um saldo de investimentos estrangeiros no país de 32 bilhões 491 milhões de reais. Em fevereiro, foram mais de 30 bilhões de reais. Sempre que surge a expectativa de um possível acordo entre Ucrânia e Rússia, as principais bolsas mundiais reagem bem. Isso porque, exceto por movimentos de curto prazo, nenhuma economia pode de fato lucrar com a guerra, segundo analistas. Eles dizem que os 8 dias de conflito já deixam um saldo de inflação e um impacto no crescimento global. E que quanto antes vier a paz, menor o estrago também para os negócios. Os efeitos negativos sobre a economia global, da alta de preços, da guerra, da incerteza e especialmente das sanções que foram colocadas contra a Rússia, que são muito fortes, nunca antes vistas, vão derrubar o crescimento por vários caminhos, a começar do preço do petróleo, né? O crescimento global vai ser menor. As dificuldades com as cadeias de fornecimento cresceram, né? Tem navios que não estarão aportando nos portos russos, as entregas vão atrasar e isso não é bom para o crescimento econômico, isso já está dado. Com a invasão da Ucrânia, grandes empresas estão abandonando os negócios na Rússia. Bárbara mora na Rússia há 6 anos e viu a vida ficar de cabeça para baixo com a suspensão dos serviços prestados por várias empresas internacionais. A cada dia está fechando mais lojas aqui. A gente não consegue mais pagar nada com o Apple Pay nem Google Pay, não está mais funcionando aqui. O Visa e o Mastercard também já não estão funcionando. Os bancos também aqui, né, porque a gente recebia pelos bancos russos, pela transferência bancária da conta do Brasil para a conta aqui russa. E a gente não sabe como vai fazer para receber dinheiro e está difícil até pagar as coisas aqui na Rússia. Até o momento, 80 grandes empresas internacionais dos mais variados segmentos da economia aderiram às sanções comerciais impostas contra a Rússia pela invasão militar da Ucrânia. Para este economista da Fundação Getúlio Vargas, as empresas estão abandonando a Rússia com medo de punições por desrespeitar o boicote organizado pelos Estados Unidos e Europa. Outro motivo é não ter a imagem associada a um governo que invadiu uma nação soberana. Seria difícil de justificar com seus outros clientes, com seus acionistas. Mas mais importante ainda, eu creio, é reflexo das sanções. Fica muito difícil você, por exemplo, retirar o seu lucro da Rússia quando você não tem sistema de pagamentos funcionando, quando você está incerto sobre se, ao fazer uma transação vendendo um produto que você explora na Rússia, você estaria ou não indo contra a legislação que proíbe negócios com a Rússia. A
Até o fim da União Soviética, há 30 anos, a população da Rússia vivia numa economia fechada, onde não havia muitas opções de consumo. A abertura econômica mudou essa realidade. Especialistas dizem que é cedo para afirmar que as sanções econômicas determinarão uma onda de insatisfação popular e maior pressão contra o governo de Vladimir Putin. Mas reconhecem que a debandada de empresas estrangeiras da Rússia afeta diretamente a qualidade de vida e o humor dos consumidores. Depois de décadas aí em que a Rússia saiu de uma economia fechada na União Soviética para uma época de globalização com o mundo, você cerrar esses laços com o exterior é um golpe muito forte, não só econômico quanto psicológico. Imagina nós sermos tirados aí dos nossos celulares, da nossa internet. É um efeito similar, eles vão se sentir meio que isolados do mundo, né? A seguir, os números da pandemia no Brasil. O principal medicamento para um tipo de leucemia está em falta na rede pública de saúde. Pacientes com leucemia mieloide crônica não estão encontrando na rede pública o principal medicamento contra a doença. Alguns pacientes já estão há 3 meses sem o remédio, que é de uso contínuo. Alexandre tem leucemia mieloide crônica, um tipo de câncer que não se trata com quimioterapia, e sim com um medicamento específico, um inibidor de proteína que impede a multiplicação das células doentes. Com o remédio, Alexandre, que luta contra a doença há 14 anos, consegue ter uma vida normal. Esse remédio foi uma revolução. Ele foi o primeiro inibidor de proteína, com grandes resultados, para trazer a vida normal para as pessoas que morriam em 2 anos. Se eu não falo que eu tenho a doença, as pessoas não sabem que eu tenho. O problema é que o inibidor mais usado para combater essa doença, o mesilato de imatinib, custa mais de R$1.000 e está em falta ou quase acabando na rede pública. Pelo menos 11 estados e o Distrito Federal estão sofrendo com os atrasos do Ministério da Saúde na entrega do remédio. Hoje, em todo o Brasil, mais de 11 mil pessoas dependem desse medicamento para ter qualidade de vida. O Ministério da Saúde, que é o responsável por comprar e distribuir o medicamento para os estados, afirmou que as entregas estão sendo feitas aos poucos por causa de problemas na capacidade de produção do fornecedor e que está se esforçando para normalizar a distribuição. Mas a empresa contratada tem outra explicação. Disse que o Ministério da Saúde atrasou a licitação várias vezes e só anunciou o nome do vencedor em dezembro do ano passado. Esse especialista em logística na área de saúde avalia que o Ministério da Saúde deveria ter planejado a compra com mais antecedência para não faltar o remédio agora. Tem toda uma cadeia logística que é responsabilidade do Ministério da Saúde fazer a coordenação, né, da compra até a chegada no paciente. E, lamentavelmente, né, não é isso que a gente está vendo acontecer. Mais uma vez, uma postura passiva do Ministério da Saúde, alegando diversas razões para não cumprir o seu papel. Liliane não consegue o remédio na rede pública desde outubro. Às vezes arruma uma doação que dura alguns dias, mas às vezes não. E fica sem o medicamento. Vem a angústia novamente da medicação acabar e eu vou ficar sem de novo. Como que vai ser se as doações estão acabando? Tá entendendo? Eu sou filha, eu sou mãe e para eu poder continuar perto das pessoas que eu amo, eu preciso do meu tratamento para isso. A gente não está pedindo nada demais, a gente só quer o que é nosso por direito. Sobre a acusação de atraso na licitação, o Ministério da Saúde declarou que cumpriu os prazos previstos na lei. Morreu hoje no Rio, aos 80 anos, o físico e ex-presidente da Eletrobras, Luiz Pinguelli Rosa. O ex-diretor da COP UFRJ era considerado um dos maiores especialistas brasileiros na área de energia. Foi membro da Academia Brasileira de Ciências e secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. A causa da morte não foi divulgada. A Polícia Federal começou a investigação sobre a associação mentirosa que o presidente Jair Bolsonaro fez em outubro do ano passado entre vacinas contra a Covid e casos de AIDS. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a abertura do inquérito em dezembro. A delegada responsável pelo caso, Lorena Nascimento,
disse que Bolsonaro é investigado pelos crimes de epidemia, infração de medida sanitária preventiva e incitação ao crime. Nós procuramos o Palácio do Planalto, mas não tivemos retorno. O Bruno Tavares traz agora os números da pandemia e da vacinação no Brasil reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Ana Paula, Bonner, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 594 mortes por Covid. Desde o começo da pandemia, a doença matou 650.646 brasileiros. De ontem para hoje, foram quase 67 mil novos casos conhecidos. No total, já são mais de 28.900.000 casos. A média de casos está em queda de 58% na comparação com 2 semanas atrás. São 46 mil novos casos por dia. A média de mortes também está em queda, de 46%. São 451 óbitos por dia. Hoje, nenhum estado apresenta alta na média de mortes. 2 estados, Pará e Alagoas, têm estabilidade. 24 estados e o Distrito Federal estão em queda. Agora, os números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 73 mil pessoas tomaram a primeira dose. O número da segunda dose, ou dose única, aparece negativo, porque os estados de Alagoas e Tocantins fizeram uma revisão nos dados. 487 mil pessoas tomaram a dose de reforço. O total do dia ficou em 558.144 vacinados. Desde o início da vacinação, 80,44% de toda a população recebeu a primeira dose. Em relação à população vacinável, que tem 5 anos ou mais, 86,34%. 72,30% de todos os brasileiros receberam as 2 doses ou a dose única. Dos que têm 5 anos ou mais, 77,60%. A dose de reforço foi aplicada em 30,40% de toda a população. A partir de 18 anos, 40,37%. No mapa, em verde escuro, os estados mais avançados na vacinação completa da população que pode ser imunizada. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Ana Paula. Obrigado, Bruno. Os repórteres da Globo, Renato Biasi e Ronaldo de Souza, foram agredidos ontem à tarde em São Paulo quando faziam uma reportagem sobre a feirinha da madrugada no bairro do Brás. Este homem se aproximou e começou a xingar os repórteres. Depois usou a corrente que amarrava o cachorro para agredir os dois. Um golpe acertou a mão do nosso repórter cinematográfico. O Ronaldo de Souza está bem, mas vai precisar passar por uma cirurgia. O objetivo evidente do agressor era impedir o trabalho da imprensa. As motivações dele é que não ficaram claras. A TV Globo repudia veementemente a violência e se solidariza com os seus profissionais. A TV Globo vai tomar as medidas legais. E, mais uma vez, lembra que todos aqueles que agridem com declarações o trabalho da imprensa estimulam esse tipo de ato. O governo de São Paulo divulgou uma nota em que repudia o ataque à equipe de reportagem. Afirma que a violência contra os profissionais de jornalismo é inadmissível, que a liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia e que vai acompanhar de perto as investigações da polícia. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo declarou que ataques como esse devem ser repudiados por toda a sociedade e pediu a rápida identificação do autor para que seja responsabilizado. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no estado de São Paulo e a Federação Nacional dos Jornalistas também manifestaram solidariedade aos repórteres da TV Globo. As duas entidades destacaram que é necessário que as autoridades competentes não deixem esses casos impunes. A seguir, por 9-2, o Supremo mantém o fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais. Por 9-2, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais. O julgamento começou na semana passada.
O relator, ministro André Mendonça, considerou o valor destinado às campanhas eleitorais deste ano desproporcional. Mendonça propôs que o montante fosse o mesmo das eleições de 2020, de 2 bilhões de reais, corrigido pela inflação. A divergência veio já no segundo voto. O ministro Nunes Marques considerou que não houve irregularidades no aumento do fundo e defendeu que, em nome da independência entre os poderes, o STF não poderia interferir na escolha feita pelo Congresso. Ainda na semana passada, Nunes Marques foi seguido por 4 ministros: Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Hoje o julgamento foi retomado, ainda sem decisão. O placar estava em 5-1. O voto decisivo foi o da ministra Rosa Weber, logo no início da sessão, que deu maioria pela manutenção do fundo eleitoral de quase 5 bilhões de reais. A ministra concordou que o Congresso tem autonomia para decidir, mas ressaltou que o valor é extremamente alto. Tal montante, repito, não condiz com o atual momento experimentado pela economia do nosso país, em especial com as dificuldades enfrentadas pelas camadas mais carentes da população brasileira. Estamos, contudo, a examinar a matéria nesta Corte Constitucional a partir do proposto pelo partido autor. Em seguida, os ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia também acompanharam a maioria e entenderam que não houve irregularidades no aumento do fundo pelo Congresso. Mas também destacaram que o valor é alto, especialmente levando em conta o atual cenário econômico do país. E alertaram que o dinheiro público destinado às campanhas eleitorais deixará de ser aplicado em outras áreas. Os investimentos públicos federais previstos para o corrente ano estão no patamar menor da história, fixados em tão somente 44 bilhões. Esse fato gera especial preocupação dada a imediata correlação entre infraestrutura e desenvolvimento nacional, e tendo em vista os reconhecidos gargalos ao crescimento do país nessa seara, especialmente nos setores do transporte, energia, comunicações e saneamento. Paralelamente a esse cenário de redução global dos investimentos em infraestrutura, tem ocorrido a elevação contínua, desde 2018, do montante destinado ao Fundo Especial de Campanha, mediante a realocação de recursos outrora destinados a obras de infraestrutura e a programas sociais. O próximo a votar foi Ricardo Lewandowski. O ministro foi o único que acompanhou integralmente o relator e defendeu a redução do valor. Segundo Lewandowski, isso não significaria uma interferência do judiciário. É preciso reconhecer que os excessos incorridos pelo legislativo ou executivo podem sim ser coibidos, como tem ocorrido com frequência pelo judiciário, quando afrontam, por exemplo, os princípios da impessoalidade, da isonomia, da razoabilidade ou da proporcionalidade. Último a votar, o decano do STF, ministro Gilmar Mendes, acompanhou a maioria. O placar final ficou em 9-2. Com isso, fica mantido o fundo eleitoral aprovado pelo Congresso. E 4 bilhões e 900 milhões de reais sairão dos cofres públicos para financiar as campanhas dos candidatos. Agora a gente vai ver a previsão do tempo, mas primeiro a Eliana Marques quer falar de um fenômeno que aumentou muito nessa estação, né, Eliana? Boa noite. Boa noite, Bonner, é isso mesmo. Boa noite para Ana Paula e boa noite para você. O verão desse ano nem terminou, só termina dia 20, mas já tem quase 30% de raios a mais do que no mesmo período do ano passado. Em janeiro e fevereiro de 2021, foram 13 milhões de descargas elétricas em todo o Brasil. Em 2022, já são 17 milhões, segundo o ELAT, o Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Uma explicação é esta aqui, olha, chuva na maior parte do Brasil. Amanhã, por exemplo, o tempo firme só entre Vitória, o norte do estado do Rio, também em parte do Rio Grande do Sul. E muitas das áreas com chuva têm previsão de temporal. Amanhã, por exemplo,
Possibilidade de chuva forte em grande parte do norte do Brasil, também de Mato Grosso, do Maranhão, do Piauí, passando aqui pelo sul do Ceará, oeste de Pernambuco, Sergipe e litoral da Bahia, além dessa área entre São Paulo, Florianópolis e todo o centro-leste do Paraná. Em Curitiba, chuva a qualquer hora, com máxima de 28 graus. Em São Paulo, principalmente a partir da tarde, com calor de 31 graus. E o tempo abafado, mas essa área de baixa pressão atmosférica favorecem a formação das nuvens carregadas. Em Salvador, mais um dia de muita chuva, 80 milímetros. Aracaju e Teresina também estão no caminho das fortes pancadas de verão. Assim como Palmas, Porto Velho, Manaus, Boa Vista e Belém, todas com bastante chuva amanhã, Bonner. Então, se você parou agora, é porque os próximos lugares não tem chuva ou vão ter pouca chuva? Exatamente. E aí eu começo falando então de Goiânia, que vai ter pouca chuva amanhã e nos próximos dias. Março está começando diferente de fevereiro, que foi o mais chuvoso na cidade desde 1937, ou seja, há 85 anos. Brasília, Campo Grande e Cuiabá também terão mais sol do que chuva amanhã. A mesma coisa em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, BH com 31 graus e Rio com máxima de 35. Já Vitória vai ter uma sexta-feira ensolarada e bem quente, com 34 graus. A mesma temperatura de Porto Alegre, sem previsão de chuva. Aliás, por lá não chovia tão pouco há muito tempo. Fevereiro foi o mais seco desde 1926, quase um século. Choveu pouco mais de 22 milímetros e por isso Porto Alegre foi a capital do Brasil com menos chuva no mês passado. E os meteorologistas dizem, Bonner, que a estiagem em Porto Alegre vai até o início do inverno. Nossa. Tá difícil a situação, tá difícil. Obrigada, Eliana. Boa noite. A Polícia Civil de São Paulo concluiu a investigação sobre a morte do torcedor Dante Luiz de Oliveira no dia da partida final do Mundial de Clubes entre o Palmeiras e o Chelsea da Inglaterra. O agente penitenciário José Ribeiro Apóstolo baleou Dante perto do estádio do Palmeiras. Ele alegou que tinha sido agredido por um grupo de torcedores e que não sabia se havia feito o disparo. Hoje, o delegado responsável pela investigação disse haver coerência entre a versão do suspeito e os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. O Ministério Público vai analisar o inquérito. Dentro do campo de futebol, o Palmeiras venceu em casa o Atlético Paranaense por 2-0 e conquistou a Recopa Sul-Americana. Zé Rafael e Danilo marcaram os gols da partida. Como o primeiro jogo em Curitiba terminou empatado em 2-2, o Palmeiras foi o campeão. A Recopa é disputada pelos vencedores da Libertadores e da Sul-Americana da temporada anterior. O Jornal da Globo é depois de Late Night. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui do canal Diego Esportes. E tô chegando pra te avisar que hoje tem Betis e Raio Vallecano pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse jogo, as principais últimas notícias da equipe do Betis e também as últimas informações da equipe do Raio Vallecano. O Betis, que venceu o jogo de ida, jogando hoje em casa, precisa de apenas um empate para garantir vaga na grande decisão da Copa do Rei. Já o Raio Vallecano precisa da vitória para conseguir vaga na grande final. Então, se você é torcedor do Betis ou torcedor do Raio Vallecano, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando aquele like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite, porque pela Copa do Rei da Espanha, Betis e Raio Vallecano se encaram nesta quinta-feira pela semifinal do torneio, pelo jogo de volta. O duelo está marcado para começar às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, e terá como palco o estádio Benito Villamarín, em Sevilha, na Espanha. Vale lembrar que no jogo de ida da semifinal do torneio, o Betis venceu pelo placar de 2-1, tendo nesse segundo encontro a vantagem de empatar e estar na grande final. Ao Raio Vallecano importa somente a vitória, por 2 ou mais gols de diferença. Uma vitória por 1 gol de vantagem dos visitantes levará a decisão para a prorrogação. Caso o resultado de igualdade ainda permaneça nesse período, então a decisão será decidida nos pênaltis. Pelo lado do Betis, para o Betis chegar até aqui, ele passou pelo Alicante, pelo placar de 4-0. O Betis também eliminou o Talavera, o Valladolid,
o Real Sociedad e o Sevilha. Com isso, os donos da casa chegam para essa decisão com a provável escalação com Silva, Bartra, Ruiz, Moreno e Sabali, Juami, Fekir, Canales e Carvalho, Rodrigues e Iglesias. Já pelo lado do Rayo Vallecano, o Rayo Vallecano teve que superar nos pênaltis o modesto Guijuelo e passou também pelo Bergantinos, Mirandês e pelo Mallorca. Assim, o Rayo Vallecano chegou a essa decisão de semifinal e deve ir com o time hoje com Zidane, Soares, Catena, Baliu e Garcia, Comessana, Trejó e Bebé, Garcia, Cis e Guardiola. A partida de hoje ela vai ser apitada por Juan Martínez Munuera e no VAR teremos o Antônio Mateus Laos. No Campeonato Espanhol, o Betis vem muito bem no campeonato, tá na terceira posição, na frente de, por exemplo, o Barcelona e o Atlético de Madrid. Atualmente, o Betis tem 46 pontos, tem 14 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, tem 48 gols marcados, tem o segundo melhor ataque, atrás apenas do ataque do Real Madrid, e 32 gols sofridos. É um saldo positivo de 16. Já a equipe do Rayo Vallecano ocupa a 12ª colocação do espanhol, tem 31 pontos e um jogo a menos, né? São 9 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. São 28 gols marcados e 30 sofridos, um saldo de menos 2. E vem aí de 5 jogos com derrotas no Campeonato Espanhol. O Betis jogou domingo pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol e perdeu fora de casa para o Sevilha pelo placar de 2-1. Já o Rayo Vallecano também jogou domingo pela 26ª rodada do Espanhol e perdeu em casa pelo placar de 1-0 para o Real Madrid. Na Copa do Rei, quem passar de Betis e Rayo Vallecano vai enfrentar na final o Valência, que empatou o primeiro jogo com o Atlético de Bilbao pelo placar de 1-1 e ontem venceu, jogando em casa, o Bilbao pelo placar de 1-0. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.